próximo convidado, que será virtual, o Sérgio já está aí? Já? Então, cadê o Sérgio? Sérgio, você perdeu a chance de me encontrar, tá? Porque a gente eu adoro encontrar o Sérgio, é um hobby. Tá bom. Achei. Então, é sempre uma alegria encontrar o Sérgio. Eu escrevi já para ele que eu não vou cortar os pulsos, mas é quase caso disso. Não, mas tá tem outro. Tem, baixo tem. Apenas para registrar que o Dr. Sérgio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos irá falar sobre a importância da visão sistêmica e o impacto que a transformação digital pode trazer de benefício na saúde. Ele é vice-presidente da Health Tech Galileu, chairman do conselho da rede OneCare, TEDx Speaker e Top Voice do LinkedIn, fundador da Valor e Saúde, foi CEO da Amil e também vice-presidente da DAT. Então, já estamos, a equipe técnica pronta para o início da apresentação, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. Vamos, então, à sua apresentação. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos lhe ouvindo bem. Obrigado. Eu vou começar passando a apresentação por aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos, agradecer ao convite feito gentilmente pela Helena, participar dessa conversa boa sobre como a gente pode transformar o setor de saúde. É um prazer estar de novo, infelizmente não pessoalmente, mas um prazer estar de novo com Ana Maria. Uma alegria sempre estar contigo. E aqui falar sobre esse tema para mim é muito caro, muito importante, porque é um tema que é uma diretriz sobre como a gente vai passar pelos próximos anos e o que tem nos trazido até aqui, né? Qual foi o contexto que nos trouxe e quais são os elementos que vão nos apoiar a construir os próximos anos dentro das organizações de saúde. Então, eu gostaria de passar para o próximo slide, onde reforço com vocês o tema principal da atividade de hoje, que é falar sobre como a transformação digital vai apoiar a construção de um novo setor e a importância da visão sistêmica entre nós para que nós consigamos entender bem esse processo de transformação digital. Primeira coisa que eu gostaria de comentar é que nós vivemos hoje um mercado em transformação. E o padrão de transformação ele não é o mesmo entre os diferentes setores da economia. Quando a gente fala sobre o setor da saúde, a transformação digital que está acontecendo no setor, ela é muito marcada pela experiência recente muito baixa do setor de saúde com disrupções digitais e uma vulnerabilidade, ou seja, um risco de exposição futura imediata, no futuro imediato, altíssimo a rupturas digitais. Então, baixa experiência no passado recente, alto risco de ruptura digital no futuro imediato. Isso faz com que nós tenhamos um cenário bastante arriscado, um cenário de vulnerabilidade do setor. E quando a gente está falando de um dos maiores setores da economia mundial, isso é bastante preocupante. E aí, esse contexto ele não vem marcado apenas pelo que define a transformação que está por vir, que está chegando e a nossa experiência com relação a isso, mas também isso é marcado pelo como nós, como profissionais de saúde, como pessoas que estão trabalhando dentro do setor de saúde, veem essa transformação digital. Aqui eu trago, em primeiro lugar, um exemplo dos profissionais médicos, dos médicos dentro desse setor. Eles também estão vivendo esse momento de altíssima vulnerabilidade. 54% dos médicos dizem que estão em burnout, com 80 estudos mostrando 88% desses médicos com estresse moderado e severo. E o dado mais importante desse slide para mim é quando a gente vê que 59% dos profissionais médicos não recomendariam a carreira médica aos seus filhos. Isso mostra que nós também, como profissionais, e aqui só um exemplo, estamos também à mercê dessa transformação digital.
No próximo slide, o que eu quero comentar com vocês é que essas mudanças que estão acontecendo, elas também afetam o principal consumidor desse mercado, que é o paciente. E quando a gente fala sobre o paciente, existem vários elementos que mostram que o paciente tem se transformado ao longo do tempo, muito por conta das experiências digitais em outros setores da economia. E aqui eu trago 4 dados que mostram que o comportamento do paciente dentro do setor de saúde tem mudado radicalmente e muito rápido. Primeiro, 53% dos pacientes queixam de tempo exagerado gasto para o agendamento de consultas, sendo que a gente vê que hoje em dia o tempo para agendamento é muito mais curto do que era no passado. E mesmo assim, o nível de insatisfação só tem crescido. 53% também reclamam da falta de informações para agendamento. 41% da falta de disponibilidade de consultas no prazo que eles esperavam. E 79% referem terem menos paciência com a falta de tolerância, de terem menos paciência e tolerância para a falta de empatia dos médicos durante consulta. O que a gente está observando, e aqui eu gostaria de fazer uma pausa para a primeira evidência que é relevante para essa nossa conversa, e apesar da transformação digital ser caracterizada pela interposição de elementos e ferramentais que acrescentam uma possibilidade de transformação positiva do setor, a primeira experiência não é uma experiência digital de fato. O que nós estamos vivendo é uma experiência de digitalização do meio analógico. E a digitalização do meio analógico, ela não em si mesma, a construção digital. Ela é uma versão que, em muitas vezes, pode não significar um avanço, uma conquista de qualidade, de desfecho, em termos de desfecho, ou qualidade do ponto de vista da eficiência, ou na experiência dos usuários, ou até mesmo na análise de pertinência do que deve ser executado ou que não deve ser executado. Quando a gente analisa o valor, a entrega de valor, ela não ocorre automaticamente quando nós falamos sobre construções digitais. Ela passa a acontecer quando nós entregamos, de fato, construções que levam em consideração a visão sistêmica e, a partir daí, conseguem tocar a assistência lá na ponta, a experiência do paciente lá na ponta, a experiência dos profissionais lá na ponta. Quando isso acontece, e nós não estamos ainda nesse passo, aí nós temos possibilidades de grandes conquistas, conquistas potencialmente muito positivas. Mas o meio do caminho não necessariamente é bom. Ele só mostra a dificuldade que nós temos porque nós não nascemos digitais. Eu costumo dizer que o caminho entre a terra e o céu sempre tem nesse caminho sempre tem uma baldeação pelo inferno. E nós estamos passando por essa baldeação agora. É neste momento onde nós estamos vivendo, onde nem tudo que se constrói digital representa de fato um ganho de experiência para todos, ou de eficiência, de desfecho ou de pertinência. Mas eu vou seguir aqui, porque tem muitas outras evidências desse desconforto e dessa dificuldade. Estas percepções de dificuldades vêm quando a gente compara, como usuários do sistema de saúde, quando a gente compara as experiências que a gente tem em outros setores da economia com a experiência que a gente tem dentro do setor da saúde. Hoje em dia, o nosso usuário principal, o nosso consumidor do sistema principal, que é o paciente, ele vem tendo experiências totalmente diferentes em outros setores. Por exemplo, hoje ele consome experiências de compra, de varejo instantâneas, experiência de relacionamento instantâneo, compra de alimentos instantâneo, compra de lazer instantâneo, ele até está comprando inteligência instantânea. Então, todos esses logos que estão aí, da Amazon, do Tinder, do iFood, do Netflix e do ChatGPT, nós chegamos ao extremo hoje de comprar inteligência instantânea. E que isso não nos leva necessariamente a melhores cenários, porém, estas experiências são experiências que têm mudado a percepção do usuário do sistema de saúde. Porque ele começa a comparar as experiências na saúde com as experiências vividas nesses outros cenários. Então, a busca pelo que ele já está começando a observar nesses setores que estão mais avançados, que não estão necessariamente no mesmo ponto de vulnerabilidade que o setor de saúde, a experiência deles com esses outros cenários tem sido muito rica em muitos aspectos.
o ganho de transparência, de centralidade do usuário, a percepção de protagonismo, qualidade de entrega, segurança da informação, empatia, a digitalização dos processos com simplicidade, sustentabilidade financeira e conveniência. Muitas vezes, algumas dessas soluções entregam todas essas percepções, outras vezes uma ou outra isoladamente. Mas quando a gente fala que do varejo dos setores do varejo ao setor bancário, todos os setores estão passando pelo processo de plataformização digital, essa é uma realidade onde a saúde está mais atrasada. Seguindo aqui, já começam a surgir muitas evidências nessa última década sobre como o paciente tem se comportado de uma maneira diferente ao interpretar a experiência no setor de saúde. E aqui eu trago para vocês 9 evidências consolidadas numa publicação recente que mostra que os pacientes confiam em fontes online 2 vezes mais do que as fontes boca a boca. Veja uma mudança de parâmetro. Isso não é uniforme no planeta inteiro, né? Claro que esse é um estudo que não foi realizado especificamente na população brasileira, mas é claro que com diferentes velocidades isso está mudando. Metade dos pacientes realiza buscas usando sites independentes. 50% deles não agendariam consultas com médicos com pouca informação na web. E o principal fator de escolha do médico são as opiniões publicadas por ele na internet. 88% dos pacientes hoje buscam avaliações dos médicos, mesmo depois de receber uma indicação de um familiar ou amigo. 56% consultam pelo menos 3 fontes online quando estão procurando informações de um médico na internet. A qualidade de atendimento ainda é o fator predominante na geração de lealdade. Vejam que isso não mudou. Porém, o número 2, que não está descrito aqui, que é a conveniência de agendamento, não aparecia entre as 10 preocupações maiores ou como um fator predominante na geração de lealdade no passado. 60% dizem que facilidade no agendamento é essencial para uma experiência positiva e 60% preferem agendar consultas digitalmente do que agendar por telefone. Vejam que as mudanças, elas estão expressas em todo lugar. Essas mudanças, elas tendem a uma aproximação às soluções digitais, mas não necessariamente as respostas que hoje estão colocadas disponíveis no mercado são respostas que entregam uma experiência positiva. A conveniência está se transformando, ela está de fato se transformando. Porém, a experiência não depende só da conveniência, ela depende de muitos outros fatores. E nós vemos isso, e aqui eu trago exemplos de fora da consulta, mas nós também vemos isso dentro das consultas e dentro da operação de cada um de nós. A gente acabou de sair de uma apresentação sensacional, estava assistindo, inclusive, uma apresentação que fala sobre o impacto de como nós promovemos o acesso às melhores condições de tratamento, de assistência. A gente está falando sobre desafios que vão desde as mudanças populacionais até como a gente oferece opções de tratamento dentro de uma jornada assistencial. Essa jornada ela está sendo transformada, por exemplo, pelo envelhecimento da população. Essa jornada está sendo transformada pelo surgimento ou pela emergência de novos diagnósticos que antes eram negligenciados ou puramente não eram feitos na escala como nós fazemos hoje, como o diagnóstico do autismo. Estas jornadas têm sido transformadas, por exemplo, com o desafio dos medicamentos que hoje são praticamente impagáveis. Tudo isso, de alguma forma, é ou será tocado pela transformação digital. Todos esses elementos fortemente serão tocados pela transformação digital. Como é que nós, no setor de saúde, estamos nos preparando para essa transformação? Eu gosto muito de citar esse estudo, que foi publicado na Harvard Business Review. Ele nem é tão recente assim, mas ele mostrava, há um tempo atrás, como é que os setores da economia vêm se preparando de acordo com diferentes pilares de preparação para trazer a transformação digital para a realidade. E aí a gente observa, nessa lista que está na horizontal, vai de cima até lá embaixo, que a saúde está destacada lá embaixo como um dos setores que está menos preparado na construção dos pilares da transformação digital. Como
que a gente se prepara para essa transformação? A gente se prepara separando ativos para investimentos reais para a consolidação digital, trazendo saber para dentro de casa para a preparação das equipes profissionais, aumentando o número de interações digitais, promovendo transações digitais financeiras dentro das organizações, inclusive auditáveis. São todas etapas de construção desse processo de digitalização. Os que estão mais azulados nesse gráfico são os que estão mais avançados, como tecnologia de informação, e os setores menos avançados estão lá embaixo. E vejam que a saúde só está à frente dos setores de hospitalidade, construção civil, agricultura e caça. Então, nós estamos muito atrás dos outros setores na construção desses pilares que vão nos facilitar a entrada nesse mundo digital, de fato. A disrupção digital, ela não é uma opção. É muito importante que a gente tenha clareza de que a transformação digital, ela é algo que está posto e vai nos cobrar uma série de investimentos e preparações. Não adianta a gente achar que com o mesmo profissional nós vamos responder os desafios digitais como nós enfrentamos os desafios analógicos. Os desafios do mundo analógico, com pouca digitalização, eles não necessariamente são os mesmos que nós vamos desafiar. Nós vamos ser desafiados a partir do momento que uma camada de assistência digital se apresenta para nós. E eu não estou falando só sobre desafios financeiros, eu estou falando sobre desafios assistenciais, gestão da informação, gestão do cuidado, gestão de jornadas de cuidado, que é algo que a gente faz muito pouco dentro da saúde, e outras coisas que com certeza já começam a emergir com a criação da camada digital da assistência. Uma coisa que é importante a gente falar, que está começando a ser construída no Brasil, é que para que a gente passe pela transformação digital, nós temos que integrar digitalmente todos os serviços. O que é integrar? É fazer com que os sistemas que nós usamos dentro das nossas organizações comecem a se conversar, para que o dado flua para benefício do paciente, flua para gerar percepção de jornada. E um segundo passo, esses dados devem ser conectados com sistemas externos a cada organização. Obviamente, a regulação ela vem num sentido contrário. Ela vem sistemicamente para definir como fazer essa integração. Mas, dentro das organizações, isso já está acontecendo. Cada vez mais, e eu participo da implantação disso, tanto no sistema público como no sistema privado, e nós estamos passando por etapas de construção dessa integração digital. Integrar não é só conectar sistemas. Integrar significa conectar para promover mudanças na assistência. E aí a gente está falando que o bem-estar do paciente ele começa a ser usado, no Brasil, inclusive, como ponto central de partida para desenhos de construção de saúde. Ou seja, eu começo a ter soluções digitais que capturam dado numa ponta, conectam com um dado de outra ponta e estabelecem uma conversa diferente com o paciente. O Brasil é um dos países onde a população mais faz download de aplicativos na área de saúde no planeta. Está muito acima da média mundial, que é de crescimento de 30% em volume de downloads de aplicativos por ano. O Brasil tem crescido em torno de 45% ao ano. Existe um crescimento agressivo de novos serviços de saúde digital e espera-se que o volume de investimentos disso no Brasil dobre nesses próximos anos, chegando a 2027. Aliás, a previsão é que já em 2026 dobre em relação ao que foi observado em 2022. Os pacientes têm pedido cada vez mais personalização a cada interação percebida junto das ferramentas digitais. E isso é muito natural que aconteça, porque os pacientes percebem que a utilização de protocolos para todos, ela é necessária, e isso é bom, é bem-vindo, porque a falta de padronização é caótica para o sistema de saúde em todos os aspectos da geração de valor, porém, a padronização não é o fim. O fim é, a partir da padronização, eu criar a possibilidade de utilizar dados coletados em outras pontas para gerar a personalização. E com a personalização, eu criar a precisão, a maior precisão na assistência, porque a assistência é, sim, responsável por entregar uma fatia relevante da precisão quando a gente fala sobre tratamentos e terapias. Esta presença da precisão ela nasce da nossa capacidade de personalizar o cuidado que vem
da integração com utilização de protocolos. Então, vejam que isso é uma jornada, mas cada vez mais pacientes têm pedido mais personalização. E pacientes empoderados com novos diálogos personalizados são mais aptos a utilizar mais ferramentas digitais. E isso é visível para todos, inclusive para quem está em áreas de gestão. Isso é visível para todos. Quanto mais você engaja pacientes em soluções digitais, solicita compartilhamento de dados sobre a utilização, sempre respeitando a lei. Nós não estamos falando sobre qualquer coisa que não respeite a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma conquista nacional. A partir do momento que a gente usa isso e passa a ganhar confiança dos usuários e pede mais informações, pede mais compartilhamento de dados que estão sendo capturados dentro da casa do paciente ou dentro dos hospitais, mais a gente percebe que os pacientes nos cobram para que a personalização de fato ocorra com prioridade, para que eles recebam algo diferente do que é o padrão, do que poderia ser entregue para qualquer um que não está participando de estratégias de personalização. Além disso, experiências com inteligências artificiais estão se tornando cada vez. Opa, perdão. Deixa eu tentar voltar aqui. As experiências com inteligências artificiais elas estão se tornando cada vez mais muito próximas das interações humanas. E isso é uma conquista. É uma conquista de todos nós para a geração de benefício para os pacientes. É claro que nós estamos longe ainda do conceito de singularidade, quando as interações digitais se tornem iguais às interações humanas. Isso ainda está longe, a gente ainda não está muito próximo disso. Porém, as simulações de empatia, por exemplo, já são realidade. Hoje as pessoas conversam com chatbot achando que estão conversando com humanos, sabem que não estão conversando com humanos, mas corresponde afetiva e emocionalmente com essas interações, como se estivessem interagindo com humanos. Isso cria dependências diferentes, nós estamos criando novos modelos de dependência, ao mesmo tempo que nós estamos criando novas soluções assistenciais, ao mesmo tempo que nós estamos criando indivíduos potencialmente menos aptos para gerenciar a complexidade das interações humanas. Então, esses são os riscos da digitalização que todos nós, como profissionais que trabalham na área de saúde, temos que saber lidar e temos que nos preparar para cada vez mais trazermos soluções que respondam a esses novos desafios. E aí eu comentei com vocês sobre a questão da plataformização da economia mundial. Nós não somos imunes a isso. Infelizmente, quem me dera que a saúde fosse construída só pelas pessoas que vivem e trabalham pela saúde. Não. Nós somos impactados pelo interesse do capital e por onde os investimentos vão. Os setores da economia todos e o setor da saúde também está caminhando para um modelo de plataformização. O modelo de plataformização tem vantagens e tem desvantagens. Eu vou descrever aqui basicamente como é que esse setor se constitui, como é que ele entrega valor. No modelo de plataformização, está todo mundo conectado por vias digitais, por diferentes mecanismos. Nesse modelo, tem sempre a figura número 1 destacada nessa imagem da tela, que é o orquestrador. Isso é diferente do modelo de negócios tradicional do setor de saúde. O orquestrador, ele não é quem entrega a saúde, ele não é quem viabiliza pagamento, ele não é. Não. Ele é responsável pela governança da entrega, porque ele sabe que nas plataformas digitais, se o usuário não percebe valor, ele desinstala a plataforma digital no dia seguinte, ou no mesmo dia. Então, ele sabe que ele precisa gerar engajamento, e só se gera engajamento com percepção de valor. Esse é o lado bom do modelo de plataformização, porque ele joga a favor da perspectiva de valor para quem é seu principal usuário. E no modelo de plataformização, o principal usuário é o usuário do sistema, é o consumidor do sistema de saúde, que no caso é o paciente. A gente inclui dentro desse conceito também os saudáveis, obviamente. Então, a visão de um orquestrador, ela é muito útil, porque ela bota regras novas no negócio. Ele sabe quais são as características de geração de valor e o que gera engajamento, e ele trabalha isso todo dia. Quais são os riscos disso? Ele explora o que a gente chama de efeito rede, ou seja, ele conecta leituras de necessidade de cada usuário e conecta com ofertas, ou seja, ele conecta demandas com ofertas o tempo inteiro. Então, precisou de tal coisa, eu tenho aqui um prestador conectado a esse sistema que oferece resposta para isso. Então, ele faz essas conexões. Se houver boa gestão dos indicadores e dos desfechos assistenciais, isso é para o bem.
Se não houver boa gestão disso e a gestão estiver focada em outros indicadores, não necessariamente a gente está gerando mais saúde. A gente pode gerar engajamento sem gerar saúde. E aí a gente tem que se preocupar, porque é aí onde a gente tem que defender a pertinência das ações, principalmente o que que é ciência, o que que a ciência suporta, o que que a evidência científica não suporta. O orquestrador, ele tem vários parceiros nessa jornada. Ele tem o produtor, que é o número 2 daqui dessa figura. Quem é o produtor dentro do sistema de saúde? É quem faz prestação de serviços. É quem cria valor dentro da saúde. São os hospitais, os profissionais de saúde independentes, as clínicas, os laboratórios, a indústria farmacêutica. Esses são os produtores dentro do sistema de saúde. O orquestrador tem parceiros que são escolhidos a dedos para trabalharem para gerar interações entre produtos e pacientes e consumidores, ou seja, para gerar engajamento para que esse paciente não perca a continuidade da sua jornada. E esses parceiros, então, são gestores de engajamento. Ele tem também o número 4 dessa figura, que são os desenvolvedores externos. Ele tem vários desenvolvedores, como se fosse um ecossistema de desenvolvimento digital, que desenvolve ferramentas continuamente para cada vez abranger mais etapas da jornada do cuidado do paciente. Os consumidores de dados, que usam os dados para gerar benefício para o paciente, para gerar personalização, por exemplo, para aumentar a precisão dos tratamentos, e o próprio consumidor, que eu já falei, que é o paciente em si. Eu tenho monitorado mais de 40 plataformas digitais de saúde em construção no Brasil. Hoje, algumas já ultrapassaram a casa de 1 milhão de usuários, de pacientes. Eu conheço uma delas muito de perto, que está se aproximando de 5 milhões de usuários já, tanto no SUS como no privado. Algumas delas já têm mais de 1.000 organizações privadas associadas, como hospitais, clínicas, etc. Eu gostaria de citar uma que já está implantada no SUS em mais de 500 municípios pelo país. Então, hoje, a gente já tem estruturas consolidadas sendo construídas em escala e que estão trazendo indicadores reais de transformação da assistência, com benefícios para a assistência, embora o que a gente está falando é sobre um outro universo de dificuldades que só se soma ao universo de dificuldades que o mundo analógico já tinha, já possuía. Nós não estamos falando de que naturalmente tudo isso se resolve ou nada é mais complexo. Sim, é muito mais complexo. Uma grande guerra está sendo travada nos bastidores, que é a guerra entre hardwares e softwares. Quem vai capturar esses dados em escala para fazer com que a saúde seja cada vez mais eficiente no que faz e seja mais acessível? Essa luta está sendo travada porque, obviamente, quando a gente fala sobre capturar dados, nós estamos falando sobre a casa e o corpo dos pacientes. A grande captura de dados no mundo analógico, que é o que nós estamos acostumados, ela vem dos exames. 92% de todos os dados disponíveis a respeito da saúde de uma pessoa vem dos exames. 8% vem de todo o restante, cuidado ambulatorial e cuidado hospitalar, extra-exames, prontuários eletrônicos e outras fontes. Mas o que a gente tem observado é que a captura de dados biométricos pelo celular na casa dos pacientes, a gente ainda não chegou a capturar dados no corpo, mas nós usamos dados do corpo via celular para capturar dados, ela tem crescido muito forte. É por hardware ou é por software? Ou seja, ela é com devices, é com instrumentos que eu vou acoplar. Por exemplo, eu vou conectar o celular a uma balança via Bluetooth para que essa balança capture o peso do indivíduo e me diga qual é o peso. Tudo indica até o momento que não. A utilização de hardwares acoplados a celulares ou outros instrumentos, elas são ótimas, elas ajudam a gente a chegar mais rápido numa acurácia melhor, porém, ela não é escalável. São muito caras do ponto de vista populacional. Em contrapartida, soluções de software dentro dos celulares estão evoluindo muito rápido. Por exemplo, já existem soluções que nos permitem capturar 40 exames laboratoriais por fotopleximografia facial executada pela câmera do celular, com acurácia muito próxima, não é substitutivo ainda, nada é substitutivo, mas muito próxima dos exames tradicionais. Em poucos anos, o que nós estamos vendo é que esses softwares eliminarão a necessidade de utilizar devices domiciliares e promoverão grande escala.
Essa ferramenta que eu estou falando para vocês, por exemplo, de captura de mais de 40 exames pela câmera do celular, ela já está implantada em várias empresas do Brasil. Várias empresas estão usando como? Elas usam como triagem. Não devolvem nada para o paciente, pedem autorização, e se tem alguma coisa alterada, elas avisam uma equipe médica que aí sim pede o exame padrão ouro para ver se realmente tem alguma coisa alterada. Mas imaginem que isso, num ponto de vista populacional, é como se todo mundo fizesse um check-up acessível que custa centavos, na verdade, eu estou mentindo, menos de um centavo por indivíduo por dia, fazendo check-ups continuamente, desde que autorize. E claro, a gente está chegando num novo patamar onde os médicos vão ser informados, aí vejam, integração promovendo mudança de assistência, de informações que antes não tinham disponíveis. Gente, eu já falei sobre isso aqui, vou só passar rapidinho. Nós estamos falando que esta camada digital que vem transformar o setor de saúde tem que ser usada para gerar valor. Se não for para gerar valor, o que nós estamos fazendo é simplesmente barateando de uma maneira porca. Nem toda eficiência, perdão, vou até refrasear isso. A eficiência é o que nós devemos buscar. Redução de custos não necessariamente vem com conquista de qualidade. Então, nós temos que nos preocupar muito quando os 4 pilares da entrega de valor não são respeitados. Se nós estamos falando sobre pertinência, é fazer o que é adequado, desfecho, o que propicia resultados clínicos relevantes, eficiência, que é fazer mais com menos custo envolvido, e experiência, que é a soma de todas as interações positivas de um indivíduo a respeito da utilização de qualquer estratégia assistencial. Não é natural nós construirmos uma camada digital achando que nós vamos fazer isso sozinhos. Construir a partir da percepção do que é bom para o outro não é intuitivo. Nós nos consolidamos sempre acreditando que a ultra especialização, a visão aguçada de nós mesmos era suficiente para construir as melhores respostas. E nós estamos percebendo como sociedade que esse não é o caminho. Intuitivo, na verdade, é sempre a gente criar, a gente achando que é melhor para o outro. E isso não é o melhor caminho. Porque a gente está percebendo como sociedade que o melhor caminho é a criação coletiva, considerando todos os saberes de diferentes áreas, para fazer com que as soluções sejam beneficiadas por essa criação sistêmica. Para que isso aconteça no mundo digital, nós temos que abrir mão dos modelos de inovação que nós estamos acostumados. E aí, eu gostaria de comentar com vocês essa imagem, já caminhando para o fim da minha abordagem com vocês, que mostra que existem vários modelos de inovação no mercado. Eu gosto de separá-los de acordo com uma classificação feita pelo expert Charles Bezerra, que é brasileiro, que fala sobre um modelo de criação holográfica e fotográfica. Quando a gente olha para um filme fotográfico, que é isso que está na tela, e corta ele em 1000 pedacinhos, cada pedacinho tem 1 milésimo da imagem final. Quando a gente pega um filme holográfico e corta em 1000 pedacinhos, cada pedacinho tem a imagem completa. Então, na holografia, eu consigo perceber o todo dentro de cada fragmento. Na visão fotográfica, eu não consigo perceber o todo. O fragmento expressa o que é bom para o fragmento, não para tudo, não para todos. Então, nós devemos inovar holograficamente. O modelo de inovação holográfica é um modelo onde, cada vez que eu vou construir uma solução para um pronto-socorro, eu analiso os impactos em toda a jornada do paciente, em todos os envolvidos que estão presentes naquele momento de construção e construo uma solução que não prejudique eficiência, que não prejudique experiência, que não prejudique entrega de desfecho, que não prejudique pertinência. Se eu estou analisando o todo e em cada fragmento eu expresso o interesse do todo, eu consigo inovar para a construção de uma camada digital que faça resultado. E, por fim, aqui eu mapeei com vocês 22 conquistas que o mundo digital já está promovendo dentro do setor de saúde brasileiro. Todos esses pontos aqui, eles já estão implantados com algum modelo de interação dentro das empresas de saúde privadas e públicas dentro do setor de saúde. Eu falo privado e pública porque no setor público é muito mais fácil implantar tudo isso, porque não tem disputa por propriedade de dado. Não tem uma unidade básica de saúde disputando com o hospital para ver quem que é dono do dado. No setor privado, embora o capital esteja mais disponível para desenvolver tudo isso aqui que a gente está falando, a disputa pela propriedade do dado tem retardado a adoção sistêmica e escalável de propostas digitais.
Eu coloquei aqui para vocês mapeados, vou passar rapidinho por eles só para encerrar a atividade. Resultados de indicadores padronizados sendo demonstrados dentro dessas plataformas. Troca de dados e informações entre diferentes jogadores, entre diferentes players, diferentes atores do sistema. Estruturação e análise desses dados e captura de análise de risco. Então, análise de risco estruturada, aplicada conforme protocolos para identificar quais são os problemas atuais de saúde desse indivíduo, quais são os problemas de saúde no futuro imediato que ele deve desenvolver, que provavelmente ele vai desenvolver, acoplando esses indivíduos a linhas de cuidado de acordo com os diagnósticos efetuados. Monitoramento processual das linhas de cuidado desses indivíduos, interagindo com eles por aplicativos de mensageria simples, conversando com esses indivíduos. Ah, você tem diabetes, você está acoplado a uma linha de diabetes. Vamos medir sua glicemia de jejum todo dia? Digita aqui para mim, eu tiro uma foto do seu equipamento que eu converto em dado para a nossa equipe que está ali apoiando. Tudo isso já implantado, tá, pessoal? Posso citar para qualquer um de vocês empresas que já adotam isso, algumas em escala. Como eu falei, empresas já estão chegando a 5 milhões de vidas utilizando essas soluções. Perdão, ainda passando aqui, instalação de personalização das conversas, ou seja, cada vez mais tendo a possibilidade de conversar diferente com esses usuários, capturando dados biométricos no dia a dia com esses usuários em casa, aumentando a capacidade preditiva de forma personalizada, ou seja, interagindo, fazendo interações desses dados capturados com dados vindos de prontuário eletrônico, de outras fontes. Executando prevenção regular, olha que maravilhoso, resgatando a possibilidade de fazer prevenção, porque já que esses riscos são identificados, essas equipes atuam fortemente e evitam internações desnecessárias, porque elas personalizam a linha de cuidado de acordo com cada novo dado coletado. Isso amplia acesso, porque faz com que as soluções cheguem a quem simplesmente tem uma conexão do celular, não necessariamente precisa ter conexão com um serviço de saúde. Então, isso faz com que mais serviços sejam oferecidos para mais pessoas, capturando dados também em unidades físicas, tornando as unidades físicas, trazendo essa camada digital para a captura de dados em unidades físicas, migrando o ponto de cuidado para domicílio para o corpo do usuário, como eu já comentei, aumentando a capacidade analítica da pertinência, ou seja, o que é adequado para cada indivíduo, mapeando novas lacunas de cuidado e abordando essas novas lacunas mapeadas, integrando com dados com outros dados de outras plataformas de dados, fazendo a conexão com saúde ocupacional, que é um grande anseio, tem soluções belíssimas brasileiras hoje relacionadas a isso. Uma delas já é destaque, inclusive, avançando para o mercado internacional, e isso promovendo os 4 grandes ganhos de todo esse ciclo positivo que a gente espera, que é satisfação, confiança, experiência e engajamento. Eu queria comentar com vocês, para finalizar, que isso tudo é um universo de abundâncias que está à nossa disposição. Da mesma forma como todos os mecanismos analógicos assistenciais sempre estiveram. Nós não soubemos aproveitar da melhor maneira possível o sistema de saúde que nós criamos. Ele não foi criado para gerar saúde de fato, ele foi criado para gerar eventos relacionados à entrega de mais saúde, mas não necessariamente de forma comprovada entregando mais saúde. O que nós vamos fazer com essa nova camada digital só depende de nós de novo. Pode ser um novo fracasso, pode ser o início de um caminho para uma nova jornada, só depende de nós, ninguém virá. Quem vai construir isso somos nós mesmos. Queria agradecer de novo a oportunidade e estou à disposição de todos aqui para conversar mais sobre o assunto. Meu contato está na tela. Obrigado. Sérgio, não saia, não, só um pouquinho. A Ana vai falar. Nossa, ele consegue me reduzir a mudez, quase. Para me reduzir a mudez precisa de mais que o Sérgio. Mas eu sempre fico passada quando eu ouço. E eu acho que é importante a gente perceber algumas coisas. A primeira, enfim, pelo menos 10 anos atrás, foi lançado um livro de um americano, de um médico estadunidense chamado Eric Topol. Esse livro se chamava The Patient Will See You Now, que acabava, quer dizer, teoricamente, com aqueles desconfortos do agendamento, etc. Então, e aí, com a quantidade de devices que já existia, tinha uma visão de que assim, os jovens, principalmente os jovens, iam andar com relógio e com não sei o quê,
e aí eles não precisariam nunca mais ir no médico, porque ia ser uma coisa do track me and treat me, ou seja, você me mapeia, você me segue, e aí você já me trata e só me diz o que é para fazer. 10 anos depois, isso não aconteceu. Então, uma das coisas que que a fala do Sérgio me chamou a atenção é justamente o fato de que 10 anos tem soluções novas, tem soluções melhores, mas ainda continuamos mais ou menos patinando igual em todos os lugares. A outra coisa, ele mencionou, ele não usou a palavra, porque tem gente que acha que essa palavra já está démodé, da interoperabilidade. E, de fato, mais cedo ou mais tarde não vai precisar ter interoperabilidade, mas, por enquanto, vai. Então, é importante a gente perceber que ninguém é dono do sistema, mesmo que ache que é. E aí, sempre vai ter risco. Então, já dizia, depois do Augusto dos Anjos de manhã, agora eu vou citar o Guimarães Rosa, que dizia que viver é perigoso. Então, qualquer coisa vai ter risco. Olha o riso dele, que coisa linda. Então, agora, eu acho que é importante a gente lembrar de uma coisa. Eu adoro o jeito que o Sérgio Ricardo pensa a saúde. Agora, infelizmente, tem muita gente que ainda olha para o nosso pedaço como muito mais um modelo comercial do que um modelo de saúde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, antes que todas essas interações, que usadas de maneira legalzinha, podem nos ajudar a ter saúde. E só para, assim, vai ser a 5ª vez ou 6ª que eu menciono hoje de manhã o assunto jornada do paciente. Tem gente que conseguiria esquecer que tudo isso, com toda essa automação, tem uma jornada do paciente por trás. Se a gente não começar a achar que o importante é a jornada do paciente, a gente vai quebrar a cara mais uma vez. Eu tenho certeza que até o final da tarde eu vou voltar a citar a jornada do paciente. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada. É sempre uma alegria, é sempre um aprendizado. Sérgio, é Helena que está falando agora. Nós deixamos a nossa mestra falar primeiro, agora a subalterna vai falar. Olha, eu fiquei impactada quando eu vi sua palestra a primeira vez, o ano passado. E aí você sabe como eu enchi seu saco para você vir para cá, né? Você sabe. Meu nome é Helena. Santa Helena andou atrás da cruz de Nosso Senhor até achar. Então, quando eu quero uma coisa, eu vou até achar. E eu queria te dizer que em 2006 eu trabalhei para uma operadora, que o gestor dela virou para mim e disse assim: Helena, você chega às 7 horas da manhã e bota o CID em todos os internamentos do Brasil que os médicos não colocarem. Porque eu quero tudo isso no sistema, porque eu preciso. Ele tinha uma TI, tem uma TI maravilhosa. E depois ele chegou para mim e disse assim, aí eu disse, mas eu vou fazer só isso? Ele, até 8h30, porque é hora que interna, depois você vai ver no horário. Mas depois, quando chegar a conta, você clica no código, colestectomia, apendicectomia, aí já saía na tela, MAT, MED, taxas e honorários. Já tinha tudo. Tudo, tantas seringas, tantas agulhas, só profenide, ele dizendo até qual a medicação que usaria nesse sistema dele. Só não tinha essa automação da IA. Mas já em 2006, a gente já tinha um operador que tinha tudo isso. E é como você disse, como é que a gente usou os dados? Nós não usamos eles, né, corretamente, né? A gente podia ter já feito alguma coisa lá atrás e não fizemos. E essa operadora hoje, ela está dominando o país. A gente duvida, mas ela está dominando, mas por causa da cabeça do gestor dela. E a gente tem muita gente, como o Sérgio, a cabeça dele, que se a gente for pelo que ele está dizendo, a gente vai fazer uma saúde de qualidade. E eu queria te agradecer imensamente por você. Eu sei que você não pôde por motivo de força maior, mas vamos bater uma foto contigo. Ei, mestra, vem aqui bater a foto. Vai chegar para você uma jangada, uma sacola pesada e o certificado. Muito obrigado.
o toque. É isso? Só para anunciar?